Louvado seja o teu nome, Senhor. Glorificado seja o teu nome, meu Pai. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor é bom. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Aleluia. A palavra de Deus, ela nos diz no livro de 1 Coríntios, no capítulo 12, no versículo 3, a palavra de Deus, ela fala assim: por isso eu afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus pode dizer Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser que diga pelo Espírito Santo. Será que Jesus tem sido o Senhor da nossa vida? Muitas vezes nós oramos até o Salmo 23, né? Nós dizemos assim: o Senhor é meu pastor e de nada eu terei falta. Mas será que o Senhor realmente é o nosso pastor? Será que nós chamamos Jesus verdadeiramente de Senhor? Será que Jesus é o Senhor da nossa vida? O que será que faz Jesus ser o Senhor da nossa vida? A palavra Senhor, ela está ligada a dono. Na época dos escravos, a gente tinha os senhores, né? Que tinham vários escravos. Então, quando a gente fala de senhor, a gente lembra, é o dono. Ele é senhor daquela pessoa, ele é senhor daquele lugar, ele é senhor daquela casa. E quando nós chamamos Jesus de Senhor, nós estamos dizendo para ele que nós somos dele, que nós somos propriedade dele. E realmente nós somos, porque Jesus, quando ele morreu na cruz e derramou o seu sangue por nós, ele comprou a nossa vida. Ele pagou pela nossa vida. Ele pagou o preço dos nossos pecados, aquilo que nos levaria para a morte. Jesus pagou o preço e nos trouxe para a vida. Então, a partir daquele momento que Jesus morreu na cruz por mim, por você, por cada um de nós, Jesus se tornou ali o Senhor da nossa vida. E é engraçado, é interessante que não interessa se você acredita, se você não acredita, se você acha que Deus existe ou que Deus não existe, se você acha que Jesus é filho de Deus ou Jesus é só um profeta. O que você acha não interessa. O que interessa é o que realmente Jesus fez por nós. Ao morrer na cruz, Jesus pagou o preço pelos nossos pecados. E pagando o preço pelos nossos pecados, ele comprou a nossa vida. A palavra de Deus diz que Jesus nos comprou para ele, com preço de sangue. Agora, Deus é tão lindo, Deus é tão maravilhoso, que para que Jesus seja o nosso Senhor, nós precisamos aceitar o sacrifício que ele fez por nós. Nós precisamos abrir a porta para ele entrar e ser Senhor da nossa vida. Nós precisamos dizer para ele: Senhor Jesus, entra na minha vida, entra na minha casa, muda a minha vida, muda o meu ser, muda o meu viver. Seja o Senhor da minha vida. Porque se nós não fizermos isso, Deus, ele não vai invadir a nossa vida. Deus, ele é tão gentil,
ele é tão cavalheiro, que ele não invade a nossa vida. Quem invade a nossa vida tenta entrar de qualquer forma, influenciando os nossos pensamentos, botando ideias ruins na nossa cabeça, é o diabo, é o nosso inimigo. Ele invade. Ele tenta de todas as formas invadir a nossa vida, mas Jesus não. A palavra de Deus nos diz, lá no livro de Apocalipse, ela fala assim: eis que estou à sua porta e bato. Se você abrir a porta, eu entrarei e cearei com você. E a partir daquele momento, Jesus será Senhor da nossa vida. Então, quando nós dizemos que Jesus é nosso Senhor, quando nós oramos, por exemplo, o Salmo 23, dizendo: o Senhor é meu pastor, nós temos que refletir se Deus realmente, se Jesus realmente tem sido o Senhor da nossa vida. Sabe por quê? No Salmo 23, por exemplo, Jesus pode estar como nosso pastor. Por exemplo, quando nós estamos na igreja, ali Jesus está como nosso pastor. Quando nós estamos orando, às vezes passando por uma dificuldade, tendo um problema, e aí a gente lembra de Deus, e a gente começa a orar, ali naquele momento, Jesus está como nosso pastor. Agora, será que Jesus é o nosso pastor durante todo o tempo? Em todos os lugares aonde nós estamos, em todos os lugares aonde nós vamos, será que Jesus é o nosso pastor? Quando nós estamos sozinhos no nosso quarto, quando nós estamos sozinhos, às vezes com o nosso celular, nas redes sociais, será que ali, naquele momento, Jesus é o nosso pastor? Quando nós estamos chateados com algum problema e a gente começa, sei lá, a xingar, a blasfemar, falar mal, reclamar, será que nesse momento Jesus é o nosso pastor? No livro de Filipenses, no capítulo 2, versículos 10 e 11, a palavra de Deus ela diz assim: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Sabe, o apóstolo Paulo, ele está nos chamando aqui para declarar, para proclamar, para dizer que Jesus é o nosso Senhor. O apóstolo Paulo aqui nos chama a dobrar os nossos joelhos, a nos humilhar, a nos prostrar diante de Jesus e dizer: Jesus, o Senhor é o meu Senhor. O Senhor é o meu dono, o meu redentor, o meu salvador. Mas é bacana, sabe por quê? Porque ao mesmo tempo que nós chamamos Jesus de Senhor, nós podemos chamar Jesus de nosso irmão. Porque através deles nós nos tornamos filhos de Deus. E aí, quando nós chamamos Jesus de irmão, o nosso relacionamento com ele começa a ficar mais íntimo. A gente já começa a ficar mais próximo. A gente já começa a sentir a presença dele de uma forma mais forte, mais real. Será que nós conseguimos chamar Jesus de irmão? Entrar diante de Jesus e falar: mano, olha, eu preciso da sua ajuda, eu preciso de você, eu preciso da sua bênção, eu preciso da sua vida abundante.
Eu preciso da sua paz, que excede todo entendimento, e que ela esteja sobre mim. Estreitando o nosso relacionamento com Jesus, estreitando o nosso relacionamento com o Espírito Santo de Deus, nos colocando debaixo da mão de Deus, nos humilhando para que Deus possa nos exaltar. Como que tem sido o nosso relacionamento com Deus? Será que nós temos um relacionamento com Deus à distância? Aquele Deus carrancudo, aquele Deus autoritário, aquele Deus que pune, que castiga? Ou será que nós estamos tendo um relacionamento com Deus, um relacionamento de pai? Um relacionamento de quem nos trata como filhos? Um relacionamento daquele que nos dá as bênçãos sobre a nossa vida, que nos dá tudo de melhor que Ele tem para nós? Apesar de nós passarmos por dificuldades, apesar de nós passarmos por tribulação, apesar sabe, o nosso emprego nos encher o saco, mas Deus, Ele nos dá o melhor. Deus, Ele nos coloca nos lugares aonde nós tiramos o nosso sustento. Será que nós temos ideia do que Deus quer fazer conosco ali no nosso trabalho? O que será que Deus tem para fazer na sua vida? Será que você tem demonstrado? Será que nós temos demonstrado o senhorio de Deus na nossa vida para as pessoas que trabalham conosco? Será que a gente tem refletido o senhorio de Jesus que está sobre a nossa vida nos lugares aonde a gente trabalha? Será que muitas vezes o nosso trabalho não está sendo do jeito que a gente quer, do jeito que a gente gostaria, porque nós não estamos fazendo aquilo que Deus nos colocou ali para fazer? Talvez a gente esteja enganando a nós mesmos, achando que aquilo ali é só uma forma de nós ganharmos dinheiro. Às vezes nós estamos nos enganando, achando que aquilo ali é só uma forma da gente sustentar a nossa casa, a gente comprar as coisas que a gente quer. Mas será que Deus não tem algo mais para a nossa vida? Será que Deus não quer nos usar ali no nosso local de trabalho? Para que a gente possa evangelizar as pessoas, para que a gente possa falar de Deus para as pessoas, para que a gente possa ser exemplo de uma vida reta para as pessoas que estão trabalhando com a gente? Sabe, o senhorio de Cristo, quando a gente chama Jesus de Senhor, ele abrange todas essas coisas. A gente entender o que Deus quer com a gente nos diversos locais aonde nós estamos. Nós não fazemos as coisas por acaso. Nós não estamos nos lugares aonde Deus nos coloca por acaso. Existe um objetivo, existe um motivo da gente estar ali. E isso faz parte do senhorio de Cristo sobre a nossa vida. Quando nós estamos fazendo aquilo que Deus quer que a gente faça, as coisas ficam muito mais agradáveis. As coisas ficam muito mais fáceis. Talvez o nosso trabalho se torne até mais agradável se a gente estiver fazendo a vontade de Deus naquele lugar. Se a gente chegar para Deus e falar: Deus, o que o Senhor quer que eu faça hoje no meu trabalho? Além do meu serviço, que eu tenho que fazer com excelência, porque a palavra de Deus diz que nós temos que trabalhar como se nós estivéssemos fazendo para Deus. Então, além do meu serviço, o que mais o Senhor quer que eu faça naquele lugar hoje?
Será que o Senhor quer que eu ajude alguém? Será que o Senhor quer que eu fale uma palavra gentil para alguém? Será que o Senhor quer que eu dê um bom dia diferente para alguém que esteja precisando de ouvir uma palavra de Deus? Às vezes a gente entra no corre-corre do nosso dia, a gente entra na nossa rotina e a gente começa a fazer as coisas tão no automático, de uma forma tão mecanizada, que a gente não presta atenção nas pessoas que estão ao nosso redor. E quando as pessoas que estão ao nosso redor, que deveriam fazer as suas atribuições, os seus serviços, e não fazem, ou talvez fazem de uma forma que a gente acha que é errado, a gente começa a brigar, a gente fica chateado, a gente quer discutir, a gente quer que elas façam do nosso jeito. Mas talvez seja uma forma daquela pessoa chamar a sua atenção e dizer: olha, eu estou precisando de ajuda. Olha, eu estou precisando de uma palavra. Olha, eu estou precisando de, sei lá. E se nós estivermos abertos para fazer a vontade de Deus, Deus vai nos mostrar o que aquela pessoa precisa. E aí nós podemos cumprir o objetivo de Deus para nós naquele lugar, naquele dia. Isso faz parte do senhorio de Jesus sobre a nossa vida. É muito fácil nós chegarmos e falarmos assim: o Senhor é meu pastor, Jesus é meu Senhor. Eu entrego a minha vida para Jesus, mas quando você sai da porta da sua casa, você começa a fazer só as coisas do seu jeito. Muitas vezes a gente não consulta Deus para tomar as nossas decisões, para fazer aquilo que nós precisamos fazer. A gente não pergunta para Deus o que Ele quer, o que Ele acha, como que Ele agiria. Então nós não podemos dizer que Jesus é o nosso Senhor, porque nós fazemos as coisas do nosso jeito e não do jeito dele. No livro de João, no capítulo 13, no versículo 13, a palavra de Deus diz assim: vocês me chamam de mestre e senhor, e chamam com razão, porque eu sou. Jesus está reconhecendo que ele é mestre, que ele é senhor sobre as nossas vidas. Mas o que isso influencia na nossa vida? O fato de Jesus ser o nosso mestre, o fato de Jesus ser Senhor da nossa vida. Qual a diferença que isso faz na nossa vida, no nosso dia a dia? Qual a diferença que isso faz nas coisas que nós fazemos? Hoje essa palavra ela está nos trazendo a meditação, sabe? Do que é o senhorio de Jesus sobre nós. Qual a diferença Jesus está fazendo na nossa vida? Será que nós estamos fazendo as coisas sempre como nós queremos? Ah, eu quero estar com as minhas amigas, eu quero estar com os meus amigos, eu quero comemorar isso, comemorar aquilo. Mas nós não falamos de Jesus, nós não evangelizamos. Nós não aproveitamos as oportunidades para falar da palavra de Deus. E aí nós chegamos domingo na igreja e dizemos assim: ó Jesus, o Senhor é o meu Senhor. Será que Ele é realmente o nosso Senhor? Será que não é por causa dessa forma de nós dizermos uma coisa e não vivermos essa coisa? Será que não é por isso que a nossa vida patina tanto, que a gente bate tanta cabeça, que a gente passa por tantos problemas, com tantas decisões erradas, com tantas atitudes erradas? Será que não é exatamente porque nós falamos uma coisa e vivemos outra?
Que a nossa vida não vai para frente? Hoje essa palavra ela vem nos fazer meditar sobre isso, sabe? Nos fazer meditar sobre nós estamos sendo cristãos verdadeiros? Nós estamos nos colocando debaixo do senhorio de Cristo de uma forma verdadeira, de uma forma real, de uma forma que Ele pode olhar para nós e falar: eu sou o Senhor da sua vida, eu vou te abençoar, eu posso confiar que você vai falar da minha palavra, você vai fazer o que eu quero, você vai fazer a minha vontade vai se cumprir na sua vida. Será que a gente pode dizer verdadeiramente: eu sou um cristão? Jesus é o meu Senhor. Ele comanda a minha vida. No livro de João, no capítulo 13, versículos de 13 a 20, nós vemos novamente Jesus dizendo assim: vocês me chamam mestre e senhor. E com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo Senhor e Mestre de vocês, lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu dei o exemplo para que vocês façam como eu lhes fiz. Eu digo verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes vocês serão se as praticarem. Não estou me referindo a todos vocês, conheço os que escolhi. Mas isso acontece para que se cumpra a Escritura: aquele que partilhava do meu pão voltou-se contra mim. Estou dizendo antes que aconteça, a fim de que, quando acontecer, vocês creiam que eu sou. Eu garanto: quem receber aquele que me enviar, estará me recebendo. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. O que Jesus está dizendo aqui para nós? Ele é mestre e ele é senhor. E mesmo assim, ele lavou os pés dos discípulos. Naquela época, lá na época de Jesus, as mesas eram baixinhas. As pessoas, na hora de comer, elas se sentavam no chão, colocavam os pés de lado. Então, o rosto de uma pessoa ficava muito perto do pé da outra pessoa. E para que eles tivessem um pouco mais de higiene, os escravos daquela casa onde estava sendo servido a janta, o jantar, a ceia, ele lavava os pés daqueles presentes. E Jesus, ele se coloca na posição de escravo, ele se coloca na posição de servo, e ele lava os pés de todos os discípulos, demonstrando para nós que nós devemos servir aos outros. Nós devemos fazer pelos outros, ajudar os outros. Ah, mas ninguém vai me retornar, ninguém vai me retribuir. Não retribuíram a Jesus também. Muito pelo contrário. Jesus lavou o pé de Judas e Judas traiu ele. Jesus lavou o pé de Pedro e Pedro negou Jesus 3 vezes. Jesus lavou o pé de todos os apóstolos e nenhum deles ficou perto quando Jesus foi preso. O único apóstolo que ficou perto de Jesus foi João, que ficou junto com Jesus até a crucificação. Então nós temos que entender que Jesus ele está nos dando o exemplo daquilo que nós devemos fazer. Se eu sou Senhor e sirvo os outros, nós também devemos servir aos outros.
seguindo o exemplo de Jesus. Que essa palavra hoje venha nos fazer meditar, venha nos fazer entender, venha nos fazer olhar para Jesus e começar, sabe, a trazer o verdadeiro cristianismo para a nossa vida. Começar a trazer a verdadeira vida de Jesus para dentro de nós. Começar a trazer aquilo que Jesus quer que a gente faça. Começar a fazer aquilo que é a vontade de Deus. Começar a buscar a vontade de Deus para a nossa vida. Se nós começarmos a fazer isso, nós vamos ver que a nossa vida vai ser muito melhor. Não que nós não vamos passar por problemas, não. Jesus, ele foi bem claro. No mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Nós vamos ter aflições, mas nós vamos passar pelas aflições com a paz que excede todo entendimento. Nós vamos passar pelas aflições com a certeza de que nós vamos chegar do outro lado. Nós vamos passar pelas aflições com a certeza de que Jesus está no controle de todas as coisas. Nós vamos passar pelas aflições com a certeza de que Jesus nos ama, de que Jesus é nosso Senhor, nosso Salvador, nosso Redentor, e que Ele quer nos levar para a vida eterna. Amém? Que a gente possa meditar nessas palavras, que a gente possa meditar nas nossas atitudes diante de Jesus, que a gente possa meditar e nos fazer essa pergunta: Jesus é verdadeiramente o meu Senhor? Jesus é verdadeiramente o meu Senhor? Glória a Deus! Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o grandioso e infinito amor do Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, sua casa, sua família, aonde quer que você esteja, por onde quer que você vá, que você seja sempre uma bênção, em nome de Jesus, e que Jesus seja o seu Senhor em todo o tempo, em nome de Jesus. Amém? Aleluia, Pai, aleluia. Dê o seu like, dê o seu gostei, dê o seu joinha. Se você puder e quiser, assine o nosso canal. Nos ajude a mostrar para o YouTube que os vídeos aqui postados merecem ser distribuídos até os confins da internet. Seja você um missionário de Deus. Pegue o link dessa palavra e envie para todos os seus contatos. Sabe, faça com que as pessoas que você ama, que te rodeiam, que você tem consideração, ouçam essa palavra, meditem nela, tenham a sua fé edificada, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus! Abreijos para você! E até o próximo vídeo!